Hoje nós vamos para a nossa sexta aula, o nosso sétimo encontro. Nós vamos entrar agora num processo, numa fase onde a gente vai por 3 aulas falar sobre fé. Então, as 5 primeiras aulas nós falamos sobre fundamento, sobre doutrina. Agora que eu tenho o fundamento, agora que eu tenho a doutrina, eu posso andar segundo a minha fé, conforme a Bíblia diz que eu preciso e que eu posso andar. Então vocês vão perceber que com o decorrer das nossas aulas, que eu estou tentando, de fato e efetivamente, levar vocês para uma jornada. Nós falamos sobre fundamentos na aula 1 até a aula 5, e nós vamos agora por 3 aulas falar sobre fé. Depois que nós acabarmos sobre fé, nós vamos falar sobre batalha na mente, que é onde você e eu somos roubados nos fundamentos e aonde a nossa fé é distorcida. Então, essa aula e as 2 próximas aulas nós vamos falar exclusivamente sobre fé. E o tema da aula de hoje é o poder da fé. Então, queridos, a fé tem poder. Se você quer poder para viver coisa sobrenatural de Deus na tua vida, você precisa ter fé. Se você quer ter poder para mudar ou para transformar algo na tua vida, você só consegue fazer isso através da fé. Não há outra maneira de nós vivermos o cristianismo, não há outra maneira de nós vivermos o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo que não seja pela fé. E fé não é emoção, fé não é sentimento, fé não é sentir, fé é crer. E é isso que a gente vai trabalhar nessa noite, a gente vai desvendar um pouco sobre fé. Eu já preguei algumas vezes sobre aquilo que eu vou ministrar para vocês nessa noite, mas é importante a gente trazer de volta alguns fundamentos sobre fé para que a gente possa entender melhor como é que nós podemos e devemos viver com fé, para que a gente possa ter poder para conquistar aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas e para que nós possamos transformar algo que nós precisamos transformar nas nossas vidas. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. O livro de Hebreus, ele foi escrito por... Quem sabe quem escreveu Hebreus? Ninguém sabe. Ninguém sabe quem escreveu Hebreus. É um autor desconhecido da palavra de Deus. A palavra não nos revela quem escreveu o livro de Hebreus. E diz assim no capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, está dizendo que é impossível nós agradarmos a Deus sem fé. Então, fé, queridos, é o fundamento da nossa caminhada espiritual. Tudo na minha vida e na tua vida, espiritualmente, nós materializamos através da fé. E 3 pontos que é importante você conhecer para que você tenha uma vida vitoriosa com Deus. A primeira coisa, você precisa acreditar no que Deus é. A segunda coisa, você precisa acreditar no que Ele diz. E a terceira coisa, você precisa acreditar no que Ele faz. Se você focar a tua fé naquilo que Ele é, naquilo que Ele diz e naquilo que Ele faz, e se você pegar os fundamentos desses 3 pontos na Bíblia e você focar a tua caminhada espiritual nesse processo, você vai ver que você vai viver com uma fé que você nunca viveu antes. E a pergunta e a reflexão que sempre trago assim:
nós acreditamos de fato que Deus é aquilo que a Bíblia diz que Ele é? Porque assim, queridos, o que a gente fala, né? Eu acredito em Deus. O que a gente mais ouve na igreja, assim, eu acredito em Deus. Ok, mas você acredita então naquilo que Ele diz? Porque se nós acreditarmos naquilo que Ele diz, a gente não teria tanta oscilação de fé como a gente tem hoje. E mais do que isso, eu acredito que Ele diz, mas você acredita no que Ele faz? Porque são três coisas muito diferentes, queridos. A gente tem muita facilidade de acreditar naquilo que Deus é. Aí quando a gente vai evoluindo naquilo que Deus diz, a gente já começa a se esforçar, e quando a gente tenta acreditar naquilo que Ele faz, aí talvez a gente chega no nosso limite de fato acreditar em Deus. E não tem jeito, queridos, esse tripé é um tripé que sustenta a nossa vida espiritual. Quem Deus é, queridos? Nosso Pai, aquele que nos escolheu antes da formação do mundo, aquele que decidiu entregar a vida do seu Filho Jesus Cristo em nosso lugar, aquele que nos aceita apesar das nossas falhas, apesar dos nossos defeitos, dos nossos erros, aquele Pai amoroso, aquele Pai que não abre mão da nossa vida, ainda que nós tropecemos no nosso caminhar diário. E nós acreditamos naquilo que Ele diz a nosso respeito, queridos, de que nós somos filhos dEle. E de que nós hoje estamos na eternidade. Você está cansado de ouvir isso eu falar, né? De que Jesus está em nós estamos em Jesus, de que o velho homem morreu, nasceu uma nova pessoa, com uma nova natureza a partir da cruz. Tudo isso quem diz é Deus, querido, sobre a minha vida e sobre a tua vida. E o terceiro ponto, se nós acreditamos de fato naquilo que Ele faz, naquilo que Ele já fez, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele ainda vai fazer para a nossa vida. Então esse é o tripé da tua fé. E aí é uma oportunidade para a gente refletir sobre o nosso momento, sobre o nosso estágio espiritual. O quanto de fato eu acredito verdadeiramente em Deus. E se eu não acredito, por que então a gente se aborrece tanto nas nossas adversidades? Você percebe que uma coisa é aquilo que a gente fala e outra coisa é aquilo que a gente exterioriza. Por que a gente se abala tanto quando vem uma notícia que não é a notícia que talvez a gente gostaria de receber? Algum ponto desse acreditar está fragilizado. Quem Deus é, o que Ele disse e o que Ele faz. E é isso que a gente vai conversar nessa noite toda, para que a gente possa fortalecer a nossa fé, para que a gente entenda também, queridos, que quando você tropeçar na sua fé, o que você tem que fazer, queridos, é levantar e continuar caminhando. Não carregar peso pelos teus deslizes, pelas vezes que você patina. Deus não está preocupado, queridos, quantas vezes você vai ter que recomeçar. Ele está preocupado em fazer você recomeçar. Você vai ver que você vai chegar num estágio, num tempo da tua vida, de que coisas que você hoje pisa na bola, que você vive paralisado, você vai, com o teu crescimento, com o teu amadurecimento, você vai conseguindo ir superando isso. O importante da minha vida e da tua vida é a gente avaliar aonde a gente estava e aonde a gente está hoje. Não é a distância que a gente está da onde a gente gostaria de chegar. Porque se eu for olhar para onde eu gostaria de estar, talvez eu me entristeça, eu como pastor. Porque eu estou longe de ser a pessoa cristã que eu gostaria de ser. Mas por outro lado eu sei aonde eu estava e aonde Deus me trouxe até aqui. E o meu coração se enche de ânimo em saber que Ele continua apostando na minha vida, apesar de eu ainda não estar aonde talvez Ele mesmo gostaria que eu estivesse. E isso é importante para que a gente não seja, mais uma vez, acusado pelo inimigo das nossas almas, que quer questionar a nossa identidade, o nosso valor, quando a gente tropeça no andar por fé.
Abra a tua Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Colossenses, capítulo 2, versículo 6 diz assim: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como é que eu e você recebemos o nosso Senhor Jesus Cristo, queridos? Pela fé, certo? Um dia chegaram para você e falaram assim: olha, Deus te ama, Deus tem um plano na tua vida, o que você está passando, Deus tem capacidade, o poder de transformar. Eu queria te convidar a você entregar a tua vida para Jesus. Que você declarasse que Jesus é seu Senhor e seu Salvador. E você disse: amém, eu faço isso. O que você fez, querido? Você fez isso por fé. E aqui está dizendo aqui o apóstolo Paulo: como pois o recebestes, assim também andai nele. O que é andar nele, queridos? É ter uma vida cotidiana andando por fé. Assim como eu recebi Jesus, andai nele. Da mesma forma que eu recebi Jesus, você tem que viver a sua vida diária. E como é que eu tenho que viver a minha vida diária? Através da fé. E por que a gente tem dificuldade em andar e viver por fé? Por aquilo que você já ouviu dizer, e eu vou reforçar. Porque nós espiritualizamos demais a fé. A gente acha que fé é algo que vive numa posição espiritual, e fé não é nada disso. Fé não é algo que vive apenas numa esfera espiritual. E o que eu preciso tentar com a ajuda do Espírito Santo, queridos, é desmistificar a fé. A gente anda por fé todos os dias. Então nós vamos estudar o que é andar por fé, o que é fé e como é que eu posso tirar um pouco da questão espiritual da fé e colocar um pouco mais de prática na fé. Para que a gente possa, de fato, ver a nossa fé materializada. Então nós vamos trabalhar 3 tópicos, 3 fundamentos nessa noite, queridos. Nós vamos falar do objeto da fé. Então, para você ter fé, você tem que ter um objeto. Então, estou materializando a fé. O segundo ponto, para que eu ande pela fé, além de eu conhecer o objeto, além de eu ter um objeto, eu preciso conhecer o objeto. Quanto mais profundamente eu conhecer o objeto, maior será a minha fé. E o terceiro ponto, a gente vai ver que fé é a palavra em ação. Então, não adianta a gente falar que tem fé e nós não agirmos. Não adianta eu falar que eu tenho fé e eu espero as coisas acontecer. Fé é a palavra em ação. O que é fé, queridos? É eu pegar aquilo que está escrito aqui no objeto e colocar isso em prática. Na medida que eu faço isso, eu estou vivendo por fé. E aí você vai ver as coisas espirituais acontecendo na tua vida. Qual é o nosso grande problema? É que nós nunca fomos educados a conhecer a palavra de Deus. Nós crescemos num ambiente religioso. Eu falo por mim, eu fui conhecer a Bíblia quando eu tinha 38 anos. Você imagina que loucura isso? Você ter que começar a andar por fé com base em algo que você não conhece. E é isso que fazem com a gente. Fazem na nossa vida um estelionato espiritual. Nos roubam a nossa identidade, não nos permitem nós termos acesso à palavra de Deus, o coração de Deus, a boca de Deus, e a gente começa a acreditar naquilo que o homem diz, naquilo que os homens nos ensinam. E a gente, na inocência, na vontade de querer ser obediente, a gente começa a andar numa vida religiosa e a gente acaba não conhecendo Deus. 80%, 90% da nossa história é uma história de ignorância espiritual. Como é que eu vou conseguir andar por fé com base em algo que eu não conheço? Aí você vai para a igreja e fala assim, você tem que andar por fé. Eu não consigo andar por fé.
eu me esforço, eu tento, mas eu canso. Claro que cansa, a gente não conhece a palavra porque nunca nos ensinaram a palavra. Quando nós nos convertemos, a gente começou a ter acesso à palavra. Eu me lembro que no segundo ano de teologia, eu não sabia o que era Novo Testamento, eu não sabia o que era Velho Testamento, eu não achava os livros da Bíblia, eu não entendia que eu lia no segundo ano de teologia. Eu me lembro que o apóstolo falava assim: calma, vocês vão fechar o quarto ano, vocês vão saber mais da Bíblia do que vocês sabem hoje. E assim é a nossa caminhada, queridos. E é por isso, de novo, que você não pode carregar peso na tua vida, no teu caminhar espiritual. Lembre que você, assim como eu, nós somos vítimas. Assim como os nossos pais talvez foram vítimas de um processo religioso que vem acompanhando a humanidade, e a gente sabe qual é o propósito disso. Você acha que o diabo quer que você conheça a Bíblia, querido? Não. É que nem os políticos. Você acha que os políticos querem que o nosso povo seja culto? Não. Porque se o povo começar a ser culto, queridos, ele vai saber qual é o poder que ele tem e as coisas erradas que esses políticos fazem. Então, para o político, é melhor que o povo continue na ignorância, para que eles continuem se beneficiando da ladroeira que nós sabemos que, infelizmente, é e sempre foi algo que acompanhou o nosso país. E o que a gente tem tentado nessa igreja, queridos, é te levar um pouco mais do conhecimento da palavra, que é muito pouco. Pela uma pessoa como eu, que por 38 anos nunca abriu uma Bíblia. Eu não vou conseguir, ou Luciano, uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, 1 hora e meia, conseguir viver por fé. Porque há muito tempo que nós não conhecíamos a palavra, e agora a gente está tomando pela primeira vez conhecimento da palavra. Então vamos falar de que a fé depende do objeto. Então pense sempre, queridos, você tem fé? O importante, antes de você responder, você tem que falar, você tem fé no que e em quem? Porque o que determina a eficiência da tua fé é o objeto correto. Se você tem a tua fé num objeto que não é o objeto correto, você não tem eficiência na tua fé. Vamos dar alguns exemplos que eu já dei para a igreja. Como é que nós vivemos todos os dias pela fé, queridos? Quando você vai dirigir por uma rodovia, ou quando você está dirigindo na cidade, quando você para no sinal vermelho, quando o sinal fica verde, você engata a primeira e você segue o fluxo. O que é isso, queridos? Você andou pela fé. Qual é o objeto? O semáforo. Suponhamos que você comece a ter problemas de colisão quando o sinal fica verde. Uma vez bateu o seu carro, outra vez bateu o seu carro, você vai continuar tendo fé no semáforo, queridos? Não. Então perceba que o problema não está na fé, o problema está no objeto, porque você tinha fé no objeto, só que o objeto pisou na bola e você teve problema com o teu carro, porque o cara de lá não respeitou o sinal vermelho para ele. Quantas vezes você veio para a igreja e sentou nessa cadeira, queridos? Muitas vezes. E por que você senta hoje sem se preocupar se ela vai te segurar ou não vai te segurar? Você tem fé que a cadeira vai te sustentar. Se você vier no domingo, vier numa terça-feira, você sentar, você cair, você vai perder a fé na cadeira. Ou seja, o problema não estava na fé, o problema passou a estar no objeto. A questão do banco, queridos. Quando nós depositamos o nosso dinheiro no banco, é por fé que a gente faz essa ação. Porque você não vê o teu dinheiro,
Amanhã você vai lá, você vai no caixa eletrônico, você vai por fé. Se vier um murmurinho de que o teu banco está com um problema financeiro, o que você vai fazer? Você vai sacar o teu dinheiro porque você teve problema no seu objeto de fé, que era o banco. Então, enquanto o banco não teve problema, enquanto os motoristas respeitaram o semáforo, enquanto a cadeira que sustentava era o objeto que sustentava a tua fé. O que fez com que você diminuísse ou eliminasse a tua fé nos motoristas, no banco ou na cadeira? O objeto. Então, a nossa fé, ela tem que ter o objeto correto. Se eu tenho problema no meu objeto, logo, em algum momento, eu vou ter problema na minha fé. Casamento. Quando um pisa na bola com o outro, aquela confiança, ela é abalada. Até você, em muitos casos, nem é possível você reconquistar a confiança do seu cônjuge. Isso pode levar anos. E ainda assim, talvez isso nunca seja reconquistado. Enquanto as coisas estavam bem, enquanto estava todo mundo andando certinho, você tinha fé, confiava no teu cônjuge. A partir do momento que ele teve um deslize, o teu objeto de fé falhou, a tua fé foi comprometida. E você passou por um tempo, ou as pessoas passam por um tempo sem ter a confiança necessária, sempre vai ficar com uma pulga atrás da orelha, sempre vai ficar com aquele desconforto, com aquela situação difícil de lidar. Então, querido, nunca se esqueça, primeira coisa que você tem que saber, você tem que ter um objeto de fé que não mude. Um objeto de fé que, uma vez você fixado nele, você nunca vai ser decepcionado. E nós, como cristãos, o nosso objeto de fé não está no motorista, o nosso objeto de fé não está no nosso cônjuge, nosso objeto de fé não está na nossa cadeira e não está no banco. O nosso objeto de fé é o nosso Senhor Jesus Cristo. Abra, por favor, em Hebreus 13:8. O nosso objeto de fé é Deus. O nosso objeto de fé é a palavra é o verbo é Jesus. Por que que meu objeto de fé é Jesus? Porque ele não muda nunca. Hebreus 13:8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Por que que a nossa confiança tem que estar em Jesus? Porque ele não muda, queridos. Ele não tem variação. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Por isso que ele é o objeto de fé mais seguro que eu e você nós podemos ter na nossa vida. Você nunca vai se decepcionar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que ele falou sobre a tua vida vai acontecer. Aquilo que ele falou sobre a tua vida financeira vai acontecer. Aquilo que ele falou sobre a tua família vai acontecer. Aquilo que ele falou sobre o teu ministério vai acontecer, porque ele não muda. E é por isso que ele é um objeto absolutamente confiável no nosso caminhar espiritual. Vai agora em Números, lá no comecinho da Bíblia, por favor, 23:19. Números 23:19. Diz assim, Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, em Hebreus a gente viu que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E agora a gente está lendo aqui no livro de Números de que Deus não é homem e nem filho do homem para que minta ou para que se arrependa. Então, por que que a palavra, a Bíblia e Deus é o nosso objeto seguro de fé? Porque ele não tem variação. Malaquias está antes de Mateus 3:6.
diz assim a palavra de Deus: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Está claro, queridos? Por que que Deus, por que que a palavra, por que que Jesus, porque a gente está falando da mesma coisa, certo? Por que que ele é ou deve ser o nosso objeto de fé? Porque ele não muda. Aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Agora, se eu já conheço o meu objeto, eu sei que o meu objeto é Deus, e Deus é a sua palavra, o que eu preciso agora? Qual é o segundo passo, queridos, para que eu possa desenvolver a minha fé? É conhecer o objeto. Eu simplesmente saber qual é o objeto não é o suficiente para que eu aprofunde a minha fé. Eu conheço, ok, meu objeto é a palavra, agora eu preciso fazer o quê? Conhecer a palavra. Qualquer tentativa minha ou suas de querer andar por fé sem conhecer o objeto é um esforço humano, é um esforço mental, não vai dar certo. E você sabe tanto quanto eu que isso é uma verdade. E é por isso que a gente está aqui hoje. É por isso que a gente está nessa jornada, para que a gente tenha mais profundamente o conhecimento do objeto. Então, o quanto você conhece do objeto determina o quanto você tem de fé. Por que há tantas pessoas, queridos, que lutam por ter fé em Deus? Você acha que o objeto não é o suficiente? Claro que é. O que não é suficiente é o quanto as pessoas conhecem do objeto. O objeto, ele é perfeito, o objeto, ele é imutável. O problema não está em Deus, o problema não está em Jesus, o problema não está na palavra, o problema está o quanto nós conhecemos profundamente do objeto. E por que a gente se decepciona tanto às vezes com Deus, queridos? Porque a gente cria expectativas que não são reais em relação a Deus. A gente quer que Deus atenda as nossas orações no momento que a gente precisa de resposta. A gente precisa de alguma coisa, que a gente corre para Deus, a gente corre para a igreja, a gente faz voto, a gente jejua, a gente ora como a gente nunca orou antes. Ainda que de uma maneira legítima, queridos, com a expectativa de que Deus vai nos socorrer no tempo e da maneira que nós queremos. Isso é criar uma situação irreal em relação a Deus. O problema não é no objeto, o problema está nas nossas presunções, naquilo que nós legitimamente precisamos e esperamos de Deus. Mas, querido, o compromisso de Deus é com o objeto, não é com a nossa necessidade pontual, não é com o nosso tempo. A única maneira que eu e você nós temos de aumentar a nossa fé é aumentar o nosso conhecimento do objeto. Quanto menos eu conhecer do objeto, mais superficial vai ser minha fé. Quanto mais profundamente eu conhecer o objeto, mais profundamente vai ser a minha fé. E o que é andar por fé, querido? Se não é viver aquilo que Deus disse que a gente ia viver. É deixar de viver essas oscilações que vivem tanto machucando a nossa vida. O tamanho da nossa fé, ele está ligado proporcionalmente o quanto eu conheço das promessas de Deus para a minha vida e para a tua vida. Eu já fiz isso, acho, na segunda aula. Se eu perguntar para você de novo, queridos, quantas promessas você conhece de Deus na tua vida e aonde é que essas promessas estão na Bíblia? A gente não sabe. E aí, é fácil de a gente entender por que a gente tem dificuldade em viver por fé, porque eu não conheço as promessas. Eu só conheço o objeto. E na medida que eu me aprofundar no objeto, eu começo a solidificar a minha fé. Porque, queridos, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, ele precisa ter um ponto de apoio. E o ponto de apoio que o Espírito Santo precisa é a palavra. Se nós temos superficialidade na palavra, o Espírito Santo ele não tem como agir, é como um combustível. É um oxigênio que ele tem, e é a palavra que ele precisa para que faça, de fato,
a possibilidade dele poder nos ajudar a viver as coisas sobrenatural. Abra tua Bíblia, por favor, em Romanos 10, 17. Então, nós sabemos que nós temos um objeto e nós sabemos agora que nós precisamos conhecer esse objeto. Como é que eu conheço esse objeto, queridos? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O que é ouvir, querido? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aprendendo. Nós já dissemos que você tem que ler a Bíblia em voz alta para você ouvir a palavra. Não adianta você ler a Bíblia somente com a tua mente, porque o diabo ele vai gerar confusão na tua atenção. Você precisa verbalizar a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra tem poder, a palavra é falada. E diz aqui que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Então você tem que ouvir, você tem que estudar, você tem que estar no culto, você tem que estar no PG, você tem que estar ouvindo louvor, você tem que estar ouvindo pregação. Isso é ouvir a palavra. Na medida em que você ouve a palavra, você aumenta o teu conhecimento da palavra, você fortalece a profundidade do teu conhecimento e, consequentemente, você fortalece a tua fé. Agora eu pergunto para você, queridos, há um limite de fé a ser alcançada pelas nossas vidas, queridos? Eu não creio nisso, queridos. O limite está no nosso conhecimento da palavra. Imagino eu que nem aquelas pessoas, haja visto Pedro, haja visto os caras que abandonaram Jesus, a fé que eles também tinham, uma fé defeituosa. Então, quem estabelece o limite da fé na nossa vida, queridos, é o nosso conhecimento da palavra. E na nossa vida, assim como nós fizemos quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, tudo é uma questão de fé. E fé eu tenho que ter objeto, e fé eu tenho que conhecer mais sobre esse objeto. E o terceiro ponto, para que a gente possa ter fé, nós precisamos colocar ação na nossa fé. Então você sabe já que você tem que ter um objeto que não vai te decepcionar jamais. Esse objeto é o nosso Senhor Jesus. Agora você precisa conhecer nosso Senhor Jesus. Na medida que você conhece o nosso Senhor, o que você tem que fazer agora? Colocar a palavra em ação. Em outras palavras, você tem que ter atitude. Não adianta ficar chorando, esperando. Nós temos que agir. Agir como? Conforme a palavra diz que a gente tem que agir. Então fé não é algo passivo, queridos. Fé é algo ativo. Independente do momento, independente das circunstâncias, independente das notícias. Se Deus disse que Ele vai fazer na tua vida, Ele não muda, Ele vai fazer. Então, enquanto a tempestade está caindo, queridos, continua caminhando, agindo, tendo atitude, tendo ação, porque a fé anda colada com a ação, porque a fé é a palavra colocada em ação. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas quando você tem filho pequeno, que ele sobe num lugar um pouco mais alto, que você fala assim, filho, pula que o pai ou a mãe vai te segurar. Ele pula. Ele confia que você vai segurar e ele se joga. Isso é ação. Porque se ele ficasse lá em cima e dissesse assim, eu acredito, mas não saísse de lá de cima, ele continuaria paralisado lá em cima. E quantas vezes Deus fala para você, pula que eu estou te segurando. E você duvida. Você não tem uma ação. Você está com medo do amanhã. E Deus está dizendo assim, eu controlo a tua vida. Você é meu filho, você é minha filha. Você faz parte da minha família, por isso se joga. Levanta a cabeça e continua lutando por aquilo que é importante para a tua vida, porque eu vou fazer aquilo que eu prometi que ia fazer na tua vida. Você entende isso, queridos?
objeto, conhecer o objeto e ação. Muita gente tem fé, mas fica esperando as coisas acontecerem. E não vai acontecer, queridos. É a tua parte e a parte de Deus. Primeiro você tem que fazer a tua parte. Se você não fizer a tua parte, Deus não faz a parte dele. E a tua parte é ação, atitude. Controlar a mente, os pensamentos, as mentiras, as acusações. Deixar de ser vítima passiva do teu inimigo que quer paralisar e colocar dúvida em relação à tua identidade. Colocar dúvida em relação à tua capacidade. Colocar dúvida em relação àquilo que a Bíblia diz a teu respeito. Abra em Tiago 2, 17 e 18. Então, eu disse para vocês que a fé é a palavra em ação. Diz assim Tiago 2, 17 e 18. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Como é que você mostra a tua fé para as pessoas? Através das suas obras, através das suas ações, através das suas atitudes. Diz que fé sem obras não serve para nada. É por isso que a gente vê nas igrejas um monte de pessoas com uma vida derrotada. Porque não tem ação, não tem atitude. Fé anda colado com ação. Fé e ação são inseparáveis. Queridos, fé é quando a coisa ainda não aconteceu e você está firme com a certeza de que Deus vai fazer na tua vida, querido. Porque nós somos provados na fé quando as coisas não estão bem. E nós deveríamos ter uma postura, uma atitude diferente nas adversidades que a gente vive. E quando vem o vento mais forte, em vez de a gente ter ação, o que a gente faz? Paralisa, se encolhe, tem medo, tem insegurança, a gente deixa de agir. Por que as coisas não mudam? Porque eu não tenho ação. E fé sem obras é morta, não serve para nada. O retrato das igrejas de hoje, queridos, pessoas que vivem com fé sem ação. Sabe o que é pessoas que vivem com fé sem ação? Elas vivem uma vida de agradecimento pela obra de Jesus Cristo na cruz. Elas vivem torcendo para que Jesus volte logo, mas as vidas que elas vivem são uma vida de derrota, cheia de medo, de insegurança. Já falei, queridos, e corrigi, né? Eu acho que eu falei isso logo no comecinho do ministério, né? Que igreja não é hospital, queridos. Se ouve muito aí, né? Que igreja é lugar de pessoas doentes. Não! Igreja é um exército de filhos de Deus que foram levantados para derrubar as portas do inferno, que circunstancialmente tem uma enfermaria que cuida de alguns soldados doentes, mas não é um hospital. Porque, queridos, se a gente acreditar nessa bobagem de que igreja é um hospital, imagina como é que a gente vai viver. Desanimado, procurando consolo, compaixão, e não tem nada a ver com a igreja isso, queridos. A Bíblia diz de que o diabo está debaixo dos nossos pés, que Jesus Cristo transferiu a autoridade e poder para nós. Talvez eu pregue sobre isso domingo, orando para que Deus confirme o que é autoridade e o que é poder na nossa vida. São coisas distintas, mas ambas as coisas foram transferidas de Jesus para a nossa vida. Autoridade e poder. Autoridade na tua vida, Cristo, transferido de Jesus para você. E essa autoridade te dá poder. Esses políticos de Brasília, por exemplo, Bolsonaro, o que nós fizemos com o nosso voto? Nós transferimos a nossa autoridade para que ele nos represente. E a partir de 1º de janeiro ele começa a ter o quê? Poder. Por quê? Porque eu transferi a minha autoridade no voto para ele. E ele vai ter poder sobre a minha vida e sobre a nação. E da mesma maneira, queridos, Jesus transferiu a autoridade dele para nós. E essa autoridade hoje, ela se transforma em poder.
Tudo bem? A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. O que a Bíblia quer dizer com isso, queridos? Que nós somos agentes de transformação do mundo. Como é que eu sou um agente transformador do mundo? Agindo e pensando como o mundo age? Não, vivendo pela fé. Você é sal da terra, é isso que a Bíblia diz, você é luz do mundo. Sabe o que é sal, queridos? A terra está estragada, a terra está apodrecendo e você é sal, você é o tempero. O mundo anda em trevas, o mundo é um mundo caído e a Bíblia diz que você é luz. Onde há luz não há escuridão, queridos. Se nós apagarmos aquelas luzes, o templo vai ficar no escuro, mas a partir do momento que você acendeu o interruptor, a escuridão vai embora. É a mesma maneira quando você chega em algum lugar onde não tem Cristo. E a Bíblia diz que nós somos chamados para influenciar positivamente o mundo. E como é que eu vivo influenciando o mundo, querido? Através da fé. Porque tanto o ímpio quanto nós vivemos no mesmo mundo. E o que nós precisamos ter é uma reação diferente da reação dos incrédulos. E como é que eu consigo fazer isso? Pela fé, queridos. E aí você exercita isso, você vê que o teu mundo está caindo nas suas costas, assim como o mundo do incrédulo está caindo nas costas dele, e você está sereno, confiando de que pode cair 1000 do seu lado e 10.000 do seu lado e você não é atingido. É isso que a palavra de Deus nos garante. Queridos, se as coisas na tua vida não estão dando certo, vai dar. É porque eu estou dizendo não, é porque Deus está dizendo, queridos. Eu e você precisamos viver diariamente com essa certeza. Aí eu começo a fortalecer a minha confiança em Deus e eu deixo de me abalar da maneira como eu vivo abalado. Obviamente, querido, se você tem um histórico de dificuldade, de luta, e você até hoje não entendeu o que é fé, é natural que você vai levar um tempo para se fortalecer. E a gente vai ver no final dessa aula que você não deve desanimar, você não deve se culpar, você não deve sofrer acusação, porque de Deus não vem nada disso. Então, eu e você, nós somos chamados na igreja para inspirarmos pessoas. E a única maneira de nós conseguirmos inspirarmos as pessoas é vivendo pela fé. Quando eu vivo pela fé, eu ativo o sobrenatural de Deus na minha vida e na tua vida. Ouça isso que eu vou dizer para vocês. O seu sucesso vem do sim, eu posso. O teu fracasso vem do não, eu não posso. Quantas vezes, queridos, diante de uma adversidade, você falou, eu não posso, eu não consigo, está tudo acabado. Você está determinando que as coisas, de fato, não vão ter solução. Agora, quando você age e vive, sim, eu posso, em todas as coisas, naquele que me fortalece. Quando você pega uma adversidade na tua vida e você fala, sim, eu posso, e diga isso para ela, você vai ver como você muda as circunstâncias, você muda a tua mentalidade. Na tua apostila, acha aí 20 sim, posso. Queridos, aqui tem 20 sim, posso ou eu posso. Aqui são antídotos que eu estou te dando contra o eu não posso, eu não consigo ou está tudo acabado. Perceba que toda tem base bíblica. E eu incentivo você a estudar essas bases, essas doutrinas que são os fundamentos, que vai aprofundar o teu conhecimento da palavra e vai fortalecer a tua fé no objeto. Um diz assim, por que dizer que eu não posso, quando a Bíblia diz que posso tudo naquele que me fortalece? Por que, queridos, você acha que você não pode mudar a tua vida? Por que você acha que você não pode mudar a tua família? Se a Bíblia diz que você pode tudo naquele que te fortalece. Por que padecer necessidades quando sei que Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus? Onde é que está isso? Filipenses 4,19. Aonde que está que você pode todas as coisas naquele que te fortalece? Filipenses 4,13. Por que ter medo? Quando a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, segundo Timóteo 1,7.
Por que não ter fé para cumprir meu chamado, sabendo que Deus me deu uma medida de fé? Romanos 12, 3. Por que ser fraco quando a Bíblia diz que o Senhor é a fortaleza da minha vida e que eu me esforçarei e atuarei porque conheço a Deus? Salmo 27, 1 e Daniel 11, 32. Por que permitir que Satanás tenha supremacia em minha vida, quando aquele que está em mim é mais poderoso do que aquele que está no mundo? 1 João 4,4. Por que aceitar a derrota quando a Bíblia diz que Deus sempre me conduzirá em triunfo? 2 Coríntios 2,14. Por que não ter sabedoria quando Cristo é minha sabedoria de Deus e Deus me dá sabedoria em abundância quando a peço? 1 Coríntios 1,30 e Tiago 1,5. Por que ficar deprimido quando posso recordar o amor, a bondade e a fidelidade de Deus e ter esperança? Lamentações 3, 21 e 23. Por que estar preocupado e ansioso quando posso lançar sobre Cristo toda a minha ansiedade, já que Ele cuida de mim? 1 Pedro 5, 7. Por que estar paralisado sabendo que a liberdade onde o Espírito de Deus estiver? Gálatas 5, 1. Por que me sentir condenado quando a Bíblia diz que não estou condenado por estar em Cristo? Romanos 8, 1. Por que sentir-se só quando Jesus disse que está sempre comigo e nunca me deixará e nunca me abandonará? Mateus 28, 20, Hebreus 13, 5. Por que sentir-se vítima da má sorte quando a Bíblia diz que Cristo me redimiu da maldição da lei para que eu possa receber seu Espírito? Gálatas 13, 3 e 14. 3, 13 e 14. Por que estar descontente quando o apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo, possa aprender a estar contente em qualquer circunstância? Filipenses 4, 11. Por que sentir que eu não tenho valor quando Cristo se fez pecado para meu benefício, para que eu pudesse ser feito justiça de Deus nele? 2 Coríntios 5, 21. Por que ter complexo de perseguição, sabendo que ninguém pode estar contra mim se Deus está a meu favor? Aqui, queridos, é Romanos 8, 31, não é 21, tá? Corrija aí, por favor. Romanos 8, 31. 18. Por que estar confuso quando Deus é autor da paz e Ele me dá conhecimento através do seu Espírito que vive em mim? 1 Coríntios 14, 33 e 2, 12. Por que sentir-se fracassado quando sou vencedor em tudo por meio de Cristo? Romanos 8, 37. E finalmente, por que permitir que as pressões da vida me molestem quando sou encorajado porque Jesus venceu o mundo e suas aflições? João 16, 33. Queridos, eu tenho certeza absoluta, que em algum desse não posso aqui está paralisando a tua vida. E você é vitorioso quando você fala sim, eu posso. Por que você pode falar sim, eu posso? Porque é Deus que está dizendo isso sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua circunstância. Qual é o exercício que eu quero que você faça, queridos? Qual é o não, eu não posso que tem te acompanhado? Veja onde está se enquadrando nesses 20, que certamente se enquadra num desses 20. Pega esse versículo, estude esse versículo e começa a dizer para essas circunstâncias, sim, eu posso, com base na palavra de Deus, com base na fidelidade de Deus, com base naquilo que Deus é, com base naquilo que eu sou, sim, eu posso. Você vai ver como você muda a tua mente. E, consequentemente, a sua percepção daquilo que você está vivendo é mudada. E a tua vida muda. Você entende isso, queridos? Começa a desmistificar um pouquinho o que é fé para você. Objeto, profundidade e ação. Objeto, profundidade e ação. Por que até hoje, então, você não tinha fé, querido? Porque você não conhecia o tanto quanto você está conhecendo mais do objeto que é a palavra. Você tem 20 sim, eu posso. Se você focar esses 20 sim, eu posso, os versículos, remoer esses versículos, pedir para que o Espírito Santo te traga a revelação, fortalecimento, você vai ver como você sobe o teu nível de fé. E aquilo que você está vivendo deixa de ter o tamanho que tem hoje na tua vida. O que acontece com a gente quando a gente pisa na bola com a fé, queridos? Qual é o sentimento que você tem no teu coração, né? Você está aqui, eu estou há 11 anos convertido, 10 anos, eu não sei mais.
Você acha que eu vivo com fé? Você acha que eu consigo aqui viver todo dia com fé? Não, querido. Tenho também as minhas crises, as minhas limitações de homem, de ser humano, de uma pessoa que está sendo ainda transformada por Deus. E o que às vezes nos acompanha, querido? A gente fica pensando assim, Deus está perdendo a paciência comigo, né? Eu estou chegando no limite da paciência de Deus, que não é possível. Deus já não me socorreu tantas vezes, Ele já deu tantas provas de que Ele é um Deus presente na minha vida, e mais uma vez eu estou aqui fraquejando, mais uma vez eu estou aqui duvidando, mais uma vez eu estou desesperado, com medo. Qual é o sentimento que vem, queridos? Que Deus vai desistir da gente. Fala, cara, eu acho que Deus... Tenho até vergonha de pedir para Deus, porque, de novo, está acontecendo isso. Sabe o que isso é, queridos? Isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha do diabo para querer fazer com que você acredite nessa mentira. Deus, Ele te ama do jeito que você é, querido. Você tropeçando, você caminhando, você deitando, você continua sendo filho de Deus, querido. E tudo aquilo que o diabo quer é fazer com que você jogue a toalha. Ele quer fazer de tudo para te convencer de que você não pode e de que você não é filho de Deus, de que você é indigno. É por isso que veio uma enxurrada de acusação nas nossas vidas. Esse negócio que Deus não perde a paciência com você, querido. Se há algo que caracteriza Deus, é a sua longanimidade. Não importa quantas vezes você errar, quantas vezes você precisar começar, queridos, não pare. Você é digno. O que Jesus fez pela tua vida e pela minha vida está feito e não muda mais isso, querido. Eu não deixo de ser filho do meu pai e da minha mãe, você não deixa de ser filho do seu pai. Nada que você fizer interfere na relação que há entre você e Deus. Por isso não se entristeça quando você patinar na fé, queridos. Persevere, comece de novo. 80% da nossa vida a gente não conhecia Deus, queridos. Como é que você quer em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos ser uma pessoa espiritual, queridos? Isso é impossível. Deus não te cobra nada disso. A única coisa que Deus sonha em relação a teu respeito é que você creia que você é filho. E Ele torce para que você viva como filho. E filho, queridos, não é aquele que acerta sempre. Filho é aquele que às vezes erra. Entenda que Deus te ama exatamente como você é. Eu preciso dizer isso, queridos, porque senão você vai ficar com peso de não conseguir andar por fé, e Deus te ama do jeito que você é. Essa é a principal verdade que nós precisamos saber para que a nossa fé não seja abalada, queridos. Algo que você precisa crer para que a tua fé não seja abalada, que Deus te ama do jeito que você é. O amor de Deus e a sua aceitação é inabalável, queridos. O amor de Deus e a sua aceitação pela tua vida é inabalável. Nada toca, querido. Nada toca. Se você anda com fé, Ele te ama. Se você anda sem fé, Ele te ama, querido. Isso não interfere no amor que Deus tem pela tua vida. Essa certeza que você tem que ter no teu caminhar diário e não carregar peso, culpa, pelas vezes que você fraqueja. Qualquer coisa diferente disso, querido, isso é um peso que você não consegue carregar. E se você insistir em carregar isso, na primeira vez que você bobear, o diabo vai te acusar. E ele vai dizer que você não consegue. E é mentira, Deus prometeu, você consegue. Nada interfere no amor que Deus tem pela tua vida, queridos. Acertou, Deus te ama, errou, Deus te ama. Você pode entristecer o coração de Deus, mas Deus jamais vai deixar de te amar. Eu já contei essa história, vou contar de novo para a gente fechar, vou caminhar para o final. A pessoa que me procurou lá atrás, que tentou suicídio 3 vezes na sua vida, e a pessoa disse para mim, Deus, Ele não me aguenta mais. E eu falei, isso é mentira. Deus continua te amando. Ele falou, Luciano, como é que Deus pode me amar se eu tentei tirar minha vida por 3 vezes? Eu falei, Ele continua te amando. Aí eu tive que fazer a analogia de um filho. Se você tivesse um filho que tentasse se suicidar, como é que você reagiria? Você mandava teu filho embora? Não, eu amaria ainda mais o meu filho. E eu disse para ele, então você está dizendo para mim que você, como uma pessoa limitada, que está num processo, não limitado, num processo de crescimento, você é melhor do que Deus? Não, queridos.
Não importa os seus erros. Não importa, Deus o ama apesar do que você fizer. Obviamente que eu não estou dizendo que Deus se alega com os nossos erros, com os nossos pecados, com as nossas falhas, mas Ele continua te amando. Vai em 1 João, capítulo 1 João 2. Esse versículo é extraordinário, querido. Ele diz assim: meus filhinhos, olha João dizendo, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essa é a primeira parte. Sim, eu chamo de filhinho. Meus filhinhos, presta atenção. Não erra, não peca, não pisa na bola com Deus. Procure fazer aquilo que é certo. Afaste das coisas erradas. Aí como ele sabe que isso não é possível, queridos? Olha a segunda parte, diz assim: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o justo. Percebe, queridos? O que está escrito aqui? Deus está dizendo assim, viu? Não erra. Mas se você errar, Jesus Cristo é o teu advogado, Ele está aqui do meu lado, Ele vai te absolver. Jesus está ao lado de Deus, advogando pela tua vida, pela tua causa. Só que como é que as igrejas nos ensinaram? Só o primeiro trecho do versículo. Não erra, não faz o que é errado, só faz o que é certo. E quando a gente erra, o que acontece? O diabo vem indigno, injusto, você não consegue, você não é filho de Deus, você está perdendo tempo na tua vida. E a gente esquece que tem a segunda parte do versículo, que é um advogado no céu, que advoga a minha causa e a tua causa. E ele é o justo. Ele está acima de potestades e principados. Por isso, de novo, não sofra acusações do diabo pelo teu momento. Errou, querido, se conserte com Deus, peça perdão e continua teu caminhar. É dia após dia, querido. Às vezes nós queremos ser quem nós ainda não somos, é por isso que a gente desanima. O sonho de Deus para a minha vida e para a tua vida, querido, aceite a sua identidade. É só isso que Deus espera de mim e de você, de filho, aceito e amado. E viva como um verdadeiro filho de Deus, queridos. E ainda quando você esquecer de quem você é, Ele vai continuar te amando. Ainda que você caia, Ele vai continuar te amando. Se você hoje passa por um momento adverso na tua vida, queridos, é esse sentimento que você tem? Se você pisou na bola com Deus, se você hoje cometeu seus pecados, se você hoje está fragilizado, você tem esse sentimento de que Deus te ama, da maneira com que você é, de que aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, não muda o amor que Deus tem pela tua vida. É isso que tem que nos sustentar, queridos. E nós estamos fechando essa primeira aula sobre fé nessa noite. É a primeira de uma série de 3. Então, só para a gente reforçar, eu falei que para que você tenha fé, você tem que ter um objeto. E nós aprendemos essa noite que a palavra de Deus, Jesus Cristo, Deus, é o objeto correto da nossa fé, porque Ele não muda. A segunda coisa, nós temos que nos aprofundar no conhecimento do objeto, que é a palavra. Quanto mais eu conheço da palavra, mais fortalecida a minha fé. E o terceiro é que o sucesso da minha fé depende das minhas ações. Fé sem obras é morta. E depois, é importante você saber que os seus fracassos não mudam aquilo que Deus sente pela tua vida. Tudo bem? Então você teve um pouco mais de conhecimento sobre fé. Um recadinho, nós voltamos agora só no dia 4. Semana que vem é feriado, não haverá aula. Na outra semana eu preciso trabalhar, não vou estar na igreja. A gente retoma no dia 4 de dezembro. Nós vamos ter mais 2 aulas esse ano. Nós vamos ter no dia 4 de dezembro, você vive aquilo que acredita. E a última aula de 2018, as instruções de Deus para andar por fé. E começando 2019, a gente vai falar sobre batalha na mente. Então você até hoje, você estudou sobre fundamentos, você vai estudar sobre fé. O que você tem que aprender depois? Como é que você ganha a batalha na tua mente? A gente vai abrir o ano novo fortalecendo a nossa capacidade
de vencer a batalha que acontece todos os dias na nossa mente. Amém?